Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ver a parte das doenças prevalentes na mulher agora. Dentre as doenças prevalentes na mulher, a gente tem o câncer de mama, o câncer de colo de útero, as infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram chamadas DSTs. Então, comigo, vocês vão ver a fisiopatologia do câncer de mama, tá? E a fisiopatologia das principais infecções sexualmente transmissíveis, que a gente vai ver só no período da tarde. Agora a gente vai ver o câncer de mama. Então, seja por causas fisiológicas, genéticas, hormonais ou ambientais, existem doenças que acometem mais a população feminina, causando prejuízos à sua qualidade de vida e mesmo elevando estatísticas de mortalidade. Então, é o caso, por exemplo, do câncer do colo de útero, da osteoporose, o Alzheimer, câncer de mama, né? Somente o câncer de mama atinge cerca de 60 mil mulheres por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Várias dessas patologias podem ter seus efeitos minimizados ou mesmo serem evitadas por meio de medidas de prevenção, mudanças de hábitos, né, ou diagnóstico precoce. O SUS oferece suporte para prevenir, diagnosticar e tratar as principais doenças que acometem as mulheres em todas as faixas etárias, com o acompanhamento ambulatorial, ou seja, aquele estímulo a ela fazer o Papa Nicolau, né, bom dia. Fazer o acompanhamento nas mulheres mais velhas, né, a mamografia, nas mais jovens, o ultrassom mamário, para que a gente tenha esse acompanhamento, que é a principal forma de diagnóstico precoce. A vacinação, né, contra o HPV também é uma forma de prevenir a incidência do câncer de colo de útero. O estímulo a hábitos saudáveis, né, então são as políticas de promoção de alimentação saudável, de promover os exercícios físicos. Tudo isso também favorece a redução da incidência dessas doenças prevalentes nas mulheres. Então, o câncer de mama, ele vai envolver aí, né, as mamas. E a gente tem 3 características que distinguem a mama de outros órgãos. Primeiro, é um órgão não essencial para a sobrevivência. O intuito da existência das mamas, né, é dar suporte nutricional a outro indivíduo, então é alimentar mesmo o bebê gerado. Segundo, a estrutura sofre mudanças marcantes ao longo da vida, né? Então a gente tem expansão lobular após a menarca, então aumenta a quantidade de lobos, né, que tem a relação com a produção de leite na mama. A gente sofre remodelação, vai também sofrer involução e regressão quando a pessoa está ficando mais idosa, ela começa a regredir, ficar mais murcha, caída, ao contrário, né, da remodelação e da expansão que acontece na puberdade. Então é um órgão que tem essas modificações características que a gente não observa muito nos demais órgãos. Terceiro, são visíveis e têm um significado social, cultural e pessoal. Então tem gente que se sente mais bonito se tiver os peitos grandes, outro que se tiver os peitos pequenos. Se for caído, se não for, então tem esse aspecto cultural, tem um aspecto sexual que outros órgãos aí não vão ter. Então a unidade funcional da mama é o lobo, tá? Que vai ser formado por lóbulos, a gente vai já ver uma imagem, tá? Facilita. E vai ser sustentado, todos esses lobos serão sustentados pelo estroma intralobular e o interlobular, tá? Que é um tecido especializado. O estroma vai ser formado por tecido, né, conjuntivo frouxo. A gente também tem um tecido adiposo, né, a gordura fazendo a sustentação desses lobos. Então, quando a pessoa engorda, também aumenta a mama. Quando ela emagrece, diminui, porque reduz a quantidade de tecido adiposo nessa mama. E nós vamos ter o tecido epitelial glandular, que é o responsável pela formação dos lobos em si, que vai ter aquela função da produção e ejeção do leite. Então vai ser esse tecido conjuntivo frouxo, né, esse tecido adiposo, que vão determinar o tamanho da mama, juntamente, obviamente, né, com a gordura, com o tecido adiposo. E a gente já sabe que tem a tendência de aumentar durante a puberdade, porque ele tem sinais, tropismos pelos hormônios que são liberados nessa época, e aí aumenta o tamanho e também vai diminuir à medida que a pessoa vai envelhecendo, porque vai diminuindo essa carga hormonal nas mulheres, né, a partir da menopausa ali já começa essa redução hormonal. Então as células epiteliais luminais são internas e produzem leite durante a lactação. Quando a gente for ver na figura, a gente vai ver lá os lobos, né, que são formados por vários lóbulos. E essa estrutura é o tecido epitelial glandular. Esse tecido epitelial glandular, ele vai ter na sua formação, na sua composição,
células epiteliais luminais que ficam internamente para produzir, secretar o leite, e nós vamos ter células mioepiteliais basais que ficam externamente em cada lóbulo, e elas têm função mio, né? A gente já associa com musculatura, tem a função de contração, então ela ajuda a ejetar o leite no momento da lactação. Além disso, também contribui, por serem células musculares, a sustentar a membrana basal. Células musculares, eu não estou dizendo que é uma fibra muscular não, tá? Mas ela tem essa função contrátil. Então, os ductos também, eles são os canais que conectam, né? Esses lóbulos com o mamilo, bom dia. E aí facilita a saída do leite pelo mamilo. E cada constituinte dessa mama vai ser uma fonte para a neoplasia, tá? Seja o estroma, seja o tecido adiposo, sejam as células epiteliais luminais, sejam as células mioepiteliais, todos serão fontes de neoplasia. Então, aqui é a estrutura da mama. Cada estruturazinha dessa que desemboca em um ducto é um lobo, tá? E um lobo é formado por vários lóbulos, certo? Então, nós temos aqui vários lobos, ok? Esse aqui é a estrutura normal, né, que a gente espera. E aí vocês estão observando que tem uma linhazinha azul e por fora tem uma linhazinha preta, né? Essa linha azul é justamente as células epiteliais luminais relacionadas à secreção do leite. Por isso que elas ficam voltadas para dentro, porque elas vão enchendo aqui esses lóbulos com leite, obviamente na mulher que está lactando, né? E essa linhazinha preta se refere às células mioepiteliais que têm a função contrátil e também contribuem na sustentação dessa mama. Então, quando a mulher está lactando, essas células contribuem na ejeção do leite através do ducto. Percebam que o ducto ele conecta os lóbulos com o mamilo, né? Então, todos eles irão desembocar lá no mamilo. Em torno desses lobos, a gente vai ter aí o tecido de sustentação, que é principalmente o estroma, mas as regiões que não são preenchidas pelo estroma, que é um tecido conjuntivo frouxo, serão preenchidas pelo tecido adiposo, tá? A gordura. Então, nós temos dois tipos principais de estroma, né? Dois tipos. Temos o estroma aqui intralobular, tá? Que é entre os lóbulos, que é essa partezinha que está em verde, e nós temos o estroma interlobular, que é o que está entre os lóbulos, que é essa parte que está em vermelho. Então, sejam as células epiteliais luminais, sejam as células mioepiteliais, seja o estroma intralobular, seja o estroma interlobular, seja o tecido adiposo, todos eles serão fonte, né, para se desenvolver uma provável neoplasia. Todos esses pontos que é o que a gente vai ver. Aqui são as alterações, que a gente vai ver algumas vezes mais essa figura, né, ao longo da aula. Mas quando a gente tem alterações das células epiteliais, aí a gente tem aqui, seja alterações das células luminais ou das células mioepiteliais, mas a gente também pode ter alterações neoplásicas do estroma, seja o estroma intraepitelial, formando um fibroadenoma ou um tumor filoide, seja o estroma interlobular, que vai ser mais voltado para o hemangioma, tem característica mais benigna, tá? No caso do estroma interlobular, e raramente ele evolui, né, para a malignidade, formando um angiosarcoma aí, nesse estroma interlobular. Além disso, a gente vai poder ter os carcinomas in situ, né, e também os invasivos. Então, a gente vai ver cada um desses, certo? Aqui, para que vocês vão compreendendo aos poucos, né, como é que a gente consegue determinar as patologias, isso aqui é o resultado de um exame de mamografia, tá? Então, o aspecto que a gente observa é que a gente tem partes opacas. As partes opacas é principalmente, né, o tecido adiposo e o estroma. E essas partezinhas esbranquiçadas aqui, que vocês veem que são mais reflexas, são os ductos e os lobos, né, e os seus lóbulos. Então, eles têm essa característica aqui desse emaranhado. E sempre que a gente for fazer uma mamografia, um exame, tem que ser feito bilateralmente. Por quê? Porque cada mama, obviamente, ela tem essa composição básica que a gente acabou de ver, mas ela vai ter uma característica única de cada mulher.
Então, se eu olho a característica dessa mama, eu vejo, nossa, esse aqui eu estou achando tão reflexivo, né? Será que é alguma coisa? Aí quando você compara com o do outro lado, você vê que é característico daquela mulher. Então, você já vai excluindo as patologias nesse sentido. Também, quando a gente faz o exame, no caso aqui a mamografia, que é o principal exame de detecção do câncer de mama, a gente tem que fazer, né, certas lateralidades no exame para poder definir qual a posição de um provável, né, tumor neoplásico. Então, a gente faz primeiro a análise da incidência médio-lateral oblíqua, em que a mulher ela se deita lateralizada e aí tem a mama, né, esmagada para poder realizar o exame, e depois ela em pé mesmo, ela faz a incidência crânio-caudal, faz o esmagamento da mama e faz a análise do exame de imagem. Por que tem que esmagar o tecido, né? Justamente a gente não tem uma quantidade muito grande de estroma. O estroma não é um tecido conjuntivo frouxo, ou seja, ele tem fibras. Então a gente precisa fazer esse esmagamento para que espalhe essas fibras e a gente consiga de fato detectar alguma coisa se houver naquela mama. Então precisa desse esmagamento, por mais incômodo que seja, para que a gente consiga fazer um exame mais eficaz. Então a gente faz essa classificação com base nos exames de que forma? A partir dos exames, né, da imagem, da incidência médio-lateral oblíqua, a gente faz a separação em quadrante superior e quadrante inferior. Quando a gente parte para a incidência crânio-caudal, a gente já faz a separação entre quadrante... Opa, falei. Muito obrigada. Então, a gente já faz a separação entre quadrante lateral e quadrante medial. Por que isso é importante? Porque na hora que eu for determinar, identifiquei um tumor nessa paciente. Nessa incidência lateral oblíqua, ele está no quadrante inferior. Na incidência crânio-caudal, ele está no quadrante lateral. Então, é um tumor que está localizado no quadrante lateral inferior, certo? Isso aqui, né? Aqui são as duas mamas, mama direita e mama esquerda. Então, a gente... O quê? Aqui está para perguntar se está gravando. Tá gravando. Foi, eu botei aqui só para ligar o carregador que eu tinha esquecido e o bicho já tá morrendo aí. Vai dar certo. Também esqueci o carregador em casa, esqueci a garrafa na academia. Ei, meu Deus do céu. É isso mesmo, exatamente. Deixa eu só ver se tá ligando aqui. Não tá conectando essa chipada. Então aqui. Então é importante essa separação, né, para que a gente compreenda a posição do possível tumor. E aqui no imagem normal, o que é que a gente pode definir, identificar numa mamografia, né? Essa partezinha, né, esbranquiçada, como eu já mencionei para vocês, é o tecido fibroglandular. Então tem parte do estroma, mas o mais denso, que fica mais claro, né, o que reflete mais, são as glândulas, né, o tecido epitelial glandular, ou seja, os lobos, ok? A gente tem essa parte escura, né, que não reflete, que é a hipoderme, ou seja, é o tecido adiposo, que também contribui preenchendo os espaços ali onde não tem estroma para sustentar a mama. Essa partezinha que sempre aparece também é o músculo, que fica logo abaixo. E a partezinha da ponta, que também tem uma coloração mais reflexiva, né, mais esbranquiçada, é a parte da papila, que se refere ao mamilo. Então, quando a gente olha aqui para as características de uma mamografia de uma mulher jovem para uma mulher idosa, a gente vê uma diferença gritante, né? Na mulher jovem, a gente tem um tecido fibroso, né? Fibroglandular bem mais espesso, bem mais denso. Então, é muito difícil que a gente consiga detectar alguma alteração neoplásica através de uma mamografia numa mulher jovem. Por quê? Porque o tecido é tão denso que fica difícil identificar as calcificações, que às vezes são pequenos pontos de calcificação, então fica mais complexo. Então a mamografia em uma mulher jovem não é eficaz nesse tipo para a detecção do câncer de mama.
Então, como é que a gente faz, né, o acompanhamento de uma mulher jovem para ir verificando se ela tem alguma coisa? Ultrassonografia mamária, tá? O exame ideal, o mais top, que detecta de longe, é a tomografia. Mas para a realidade do sistema de saúde pública, isso é impossível, né? Realizar uma tomografia anualmente para cada mulher para ver se detecta alguma coisa. Então, se utiliza o ultrassom mamário para realizar essa detecção, porque na mamografia essas fibras, elas interferem demais no resultado. Tem vários tipos aí, ultrassonografia e tomografia, né? Tipo, esses três. Aí a tomografia se encaixa na ultrassonografia. É como se fosse um exame de ultrassonografia, não tem radiação, não. Aí, como disse agora, tem que fazer ultrassonografia, no caso da mulher jovem. A mulher jovem, os médicos passam a ultrassom, porque na mamografia o tecido fibroso ele é muito mais denso. Então, ele vai obstruir possíveis tumores que estejam ali se desenvolvendo ou calcificações, que às vezes a gente vai já ver lá na frente, quando a gente for ver os BIRADs, que são pontinhos pequenininhos, aí o tecido fibroso ele pode encobrir, porque ele também reflete como esbranquiçado, né? Então, dificulta esse diagnóstico. Já as mulheres idosas, não. Por que esse exame de rastreamento ele é tão bom para as mulheres mais velhas, né? Tão recomendado, indicado que elas façam? Porque à medida que a mulher vai envelhecendo, a mama vai substituindo esse tecido fibroso, glandular, pelo tecido adiposo, vai ficando só gordura. E o tecido adiposo, ele não reflete, né? Que a gente viu aqui, ele fica preto, né? Não tem o reflexo. Então, qualquer alteração, a gente consegue detectar. Então, o ideal para mulheres acima de 50 anos, aqui no Brasil, né? Recomendado, é realizar a mamografia, né, periodicamente, para ir fazendo esse acompanhamento, né, e ajudar num diagnóstico precoce. E nas mulheres mais jovens é o ultrassom mamário, ok? Porque a mama fibrosa é melhor do que a mama densa? Porque o tecido fibroso, ele reflete, ele fica esbranquiçado. Então, se eu tenho uma densidade maior de fibras, quando ele vai refletir, ele pode esconder uma calcificação. Porque a calcificação, que é sinal de um tumor neoplásico, ela também fica esbranquiçada. Então, ele pode dificultar esse diagnóstico. Já nas velhinhas, não, como a maioria é tecido adiposo, que fica, né, escuro, quando você vê um pontinho branco, você já consegue fazer o diagnóstico mais facilmente, certo? Nós não somos idosos, né? 50. Aqui no Brasil é recomendado a partir de 50, mas lá nos Estados Unidos, que tem uma incidência muito elevada, é recomendado a partir dos 40, tá? Então, quais são as características clínicas de qualquer alteração na mama, né? Não somente câncer de mama. Os sinais e os sintomas predominantes de doenças da mama são dor, né, mastalgia ou mastodinia, relacionada à menstruação, que vai ter o edema e o inchaço relacionado a isso, ruptura de um cisto, um trauma no tecido adiposo, que pode gerar uma necrose gordurosa. Isso pode surgir em 10% dos cânceres, ou seja, 90% não tem relação com câncer e a pessoa ela sente dor, tem processo inflamatório acontecendo, tá? Alterações inflamatórias também podem acontecer na mama, gerando edema, eritema, né, a vermelhidão. Infecções, a mastite, que é muito comum no período de lactação, né, na amamentação. Secreção saindo do mamilo, né, pode ser um papiloma, um tumor benigno, ou também pode ser uma infecção. Pode surgir nos grandes ductos quando espontânea, pode ser unilateral, pode ser sangrenta. Quando a gente tem normalmente uma secreção saindo, né, pelo mamilo, que tem composição avermelhada, né, que sugere a presença de sangue, é um sinal de malignidade, de que há a presença de um câncer maligno. Granulosidade, uma massa palpável, né, que pode ser proliferações de células estromais ou de células epiteliais. E são detectadas quando apresentam de 2 a 3 centímetros de tamanho, 95% vai ser benigno, a gente vai já ver, né? Quando a gente for descrever essas neoplasias, que a maioria vai ser benigna. Redondas, com limites bem definidos, né? Que a gente viu lá na aula de neoplasia, quando a gente tem um tumor bem definido, né? Que às vezes está envolvido pela cápsula. Isso é característica de uma neoplasia benigna. Quando ele começa a se espalhar e formar as patas de caranguejo, é que a gente associa com a malignidade, tá?
Em contraste, os tumores malignos invadem planos de tecido e têm margens irregulares por conta das patas de caranguejo. Então, o que acontece aqui? As pessoas antigamente falavam muito do exame de toque, né? Hoje as pessoas não perpetuam mais o exame de toque, porque ele é benéfico para a pessoa fazer um diagnóstico, né? Identificar ali um caroço. Só que algumas pessoas pararam de procurar o atendimento porque, eu estou fazendo exame de toque aqui, eu não preciso ir no médico com tanta frequência anualmente, que eu faço o exame de toque e detecto. Mas vocês concordam comigo pela aula que a gente teve de neoplasia, que quando o tumor ele já está com 1, 2, 3 centímetros, é porque a neoplasia já está lá na frente, né? Ela já evoluiu bastante. Então, fica mais difícil fazer um tratamento que seja 100% eficaz. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento com ultrassom mamário ou mamografia, né? Dependendo da idade, de forma mais frequente, porque esse sim consegue fazer um diagnóstico precoce de forma mais correta. Só o exame de toque, né, que acabou fazendo com que algumas mulheres adiassem essa frequência no acompanhamento médico, ele não vai detectar precocemente, ele já vai detectar quando já está avançado. Então, por isso que hoje não se recomenda. Significa que não é bom a mulher fazer o exame de toque? É, mas parou de se divulgar por conta disso, porque tem que colocar na cabeça delas que não é só isso, que tem que fazer o acompanhamento anual, tá? Em 2022, que o INCA fez essa recomendação de que não era mais preciso, aliás, não se utilizava mais, não se recomendava mais o autoexame das mamas para diagnosticar nódulos e tal, era mais para a mulher reconhecer o corpo dela, aí colocou assim, porque foi observado mais malefícios do que benefícios. Esses mais malefícios eram porque elas estavam deixando de procurar os serviços. Exatamente. Eu pensava que é porque elas ficavam... Tá esmagando. Todo mundo estava pensando que era um câncer, o que eu vi foi por conta, né, da procura que baixou, porque as mulheres têm que fazer anualmente meu Deus, como é? O acompanhamento, né? E não estavam porque, tá tudo normal aqui, eu tô pegando, não tô sentindo nada. Aí acabavam adiando de 2 em 2 anos e aí isso deixa de ser precoce, né? Então aqui, ó, mais uma vez, então a gente tem, obviamente, pode haver formação de neoplasias, mas a gente também tem infecções, a gente também tem processos inflamatórios. Aqui que vocês veem, ó, daqueles que têm sinais e sintomas, né, de alguma doença mamária. Das pessoas que sentem dor, 5% das pessoas que sentem dor na mama vai ser câncer. Das pessoas que têm um processo inflamatório com edema, vermelhidão, 1%, menos de 1% vai ser um câncer. Aqueles que sentem uma massa palpável, 5% serão cânceres. Lembrando que uma massa palpável pode ser um tumor benigno também, né? Por isso que não se enquadra em câncer. Das que apresentam secreção através do mamilo, 7% são cânceres. E quem tem uma granulosidade ou outros sintomas, 1% é que vai ser câncer. Então, a incidência do câncer, dos sintomas que existem nas mamas, né, vai ser muito mais baixa do que o que a gente imagina. O quê? Essas granulosidades podem ser calcificações de processo inflamatório, o próprio leite, né? Aí acaba formando essas granulosidades que podem ser identificadas nos exames de ultrassom. Processo inflamatório pode ser qualquer tipo de processo que forme grânulos mesmo, né? Visíveis no exame. Pode ser qualquer tipo de coisa. Era isso também, Matheus? Então, a maioria dessas lesões sintomáticas são benignas, né? 90% serão benignas e só 10% é que a gente tem aí a associação com câncer em si. Então, quando se considera mulheres com câncer, cerca de 45% apresentam sintomas, enquanto o restante, 55%, é assintomática, né? E só serão diagnosticadas por exames de rastreamento, daí a importância de se fazer o acompanhamento constante. Então, independentemente da apresentação de sintomas, a probabilidade de malignidade aumenta com a idade. O rastreamento mamográfico foi introduzido na década de 80 como um exame para detectar carcinomas de mama assintomáticos em fase inicial e não palpáveis, antes da sua disseminação metastática, que normalmente quando atinge aí 1 centímetro, que é uma coisinha de nada, já metastizou, né? Então, por isso que o autoexame ele não é tão eficaz no diagnóstico precoce. Claro que aquela mulher que não tem acesso e tudo mais, tocou, sentiu um caroço, ela vai procurar porque ela vai se tratar, mas não dá um diagnóstico precoce.
E essa implementação da mamografia como detecção precoce do câncer de mama, ela cumpriu a sua promessa, né? Então aqui é um gráfico mostrando como é que as pessoas identificam possível câncer, né? Então tem aqui dor, né? Secreção do mamilo, alterações inflamatórias, sentir uma massa palpável, aí foi investigar e era câncer, mas a imensa maioria, 55%, é a detecção através da mamografia anormal, tá? Então a mamografia vai lá e detecta a presença do câncer, ok? Então vamos entrar agora nas neoplasias. Eu quero que vocês sempre se lembrem que a gente tem os diferentes tecidos que compõem a mama. Tem o estroma, que é o tecido conjuntivo frouxo, e nós temos lá os lóbulos, que é o tecido epitelial glandular, e ainda tem o tecido adiposo. Então todos eles, como eu mencionei, são fontes de neoplasias, tá? Então vamos iniciar com as neoplasias do estroma, né, do tecido conjuntivo frouxo. Então nós temos dois tipos de estroma na mama, o intralobular, que fica entre os lóbulos, e o interlobular, que fica entre os lobos, e originam diferentes tipos de neoplasias. Então o estroma intralobular pode originar fibroadenomas benignos e tumores filoides celulares que raramente seguem um curso maligno, tá? Menos de 2% dos tumores filoides vão seguir aí o curso da malignidade, a maioria é benigno, tá? No estroma intralobular. Então, qual é a característica principal desses tumores do estroma intralobular, né? Entre os lóbulos. Os tumores derivados do estroma intralobular são constituídos por células do estroma, obviamente, neoplasia do estroma. Então, começam os fibroblastos que estão compondo aquele tecido conjuntivo frouxo a se proliferar. Só que a gente tem uma característica importante nesses tumores, que eles são chamados de bifásicos, porque após um período nós também vamos identificar uma proliferação das células epiteliais do tecido epitelial glandular. Por quê? Porque como as células, os fibroblastos desse estroma começam a se proliferar e elas começam a comprimir os lóbulos e estimulam essas células epiteliais a também se proliferarem para tentar vencer ali aquela compressão, né? Aquele aperto que está acontecendo. Então, por isso que esses tumores derivados do estroma intralobular são chamados de bifásicos, uma vez que a proliferação dos fibroblastos lobulares desloca, distorce e estimula a proliferação reativa, né, uma reação dos lóbulos de células epiteliais lobulares, formando estruturas alongadas em forma de fenda. Essa imagem é referente a um fibroadenoma, né, em que o tumor ele é circunscrito e de baixa celularidade. Então, o que é que acontece? A gente tem muitas fibras, porque os fibroblastos começam a secretar muitas fibras, né? Então, a gente tem aqui essa parte rosa, ó, se proliferando, então vai ter muita matriz extracelular, e nós temos poucas células epiteliais e estromais. Então, os fibroblastos eles vão se espalhando por conta da secreção dessas fibras, tá? E também vão comprimindo. Olha aqui, ó, esse lado aqui seriam os lóbulos normais. Observem a partezinha rosa, como ela é bem estreita, né? Que é só mesmo para dar sustentação àquele lóbulo. Já aqui, observem a parte rosa, onde a gente tem o tumor benigno, como ela está mais espessa, porque a gente tem uma secreção muito maior dessas fibras. Então, isso acaba comprimindo o quê? Esses lóbulos aqui, ó. Então, as células epiteliais que formam esses lóbulos, elas também começam a se proliferar. Então, a gente vai tendo esse aperto aqui dos lóbulos em comparação com esses aqui. Falou, Jesus. Eu me lembro de semana passada, foi o Gustavo. Então, ele vai comprimir aqui, ó, e vai comprimindo, formando esse tumor, certo? O bifásico. Pronto, porque quando a gente tem uma neoplasia, a gente espera que ela seja proveniente unicamente, ó, o nome, neoplasia do estroma. Quem é que forma o estroma? São os fibroblastos, que é um tecido conjuntivo frouxo. Então, a gente espera que esses fibroblastos eles estejam se proliferando. Mas justamente por conta da neoplasia dos fibroblastos, eles se proliferando, o que é que eles estão fazendo? Eles não estão comprimindo os lóbulos. Os lóbulos não são formados por células epiteliais. Essas células epiteliais, elas vão ter uma proliferação reativa. Como elas estão sendo esmagadas, elas começam a se proliferar também para tentar empurrar aquele estroma que está comprimindo elas. Então, quando a gente faz a análise do tumor, tem tanto as células do estroma se proliferando,
como as células epiteliais. Mas a gente chama de neoplasia do estroma por quê? Porque quem desencadeou foi a neoplasia das células do estroma, certo? No caso, essa parte de não seguir um percurso maligno, né, a neoplasia maligna, para mim parece um pouco contraditório, porque não tem a angiogênese relacionada com as propriedades desse tecido. Uhum. Seria uma vantagem assim, em relação aos outros tipos de tumor. Então, por que não segue? Aí, porque não segue a malignidade, mas 90% dos casos não vai para malignidade. No caso ali, o fibroadenoma, né, que é o próprio nome já diz, oma, já vai ser sempre a maior, quase 100% benigno. E nos filoides só 2% que evoluem para malignidade. Eu acho que deve ter uma falta, pode ter angiogênese, mas todo o resto. A gente não viu que na progressão do tumor tem que ter vários, né, de proliferação celular, o MYC, todos aqueles outros genes têm que estar relacionados à proliferação, na certa os outros não vão ter essa proliferação. Por quê? Que a gente vai ver já nas características genéticas, que tem o BRCA1, BRCA2, os outros genes de supressão de tumor, né? Estão relacionados. Como aí são fibroblastos, esses genes podem estar inativados e aí não vão interferir nesse processo. Ao contrário das células epiteliais, que a gente tem a maioria dos carcinomas in situ, invasivo, né? Por conta da presença desses genes, que tem uma relação genética. Joana ia perguntar também? Não, é só para essa questão do nome fibroblastos. Não, fibroblastos não, é fibroadenoma. Sim. Adenoma é quando é em glândulas, né? Isso. Como é desse epitelial glandular. Junto com o estroma é fibroadenoma. Isso. E aqui a gente tem um tumor filoide na imagem, tá? Nos tumores filoides, as células do estroma tendem a superar as células epiteliais, resultando em nódulos bulbosos de células estromais recobertas por epitélio, que fica aí semelhante à folha. Vocês estão vendo aqui que tem um desenhozinho, ó, que dizem, né, que tem um aspecto semelhante a uma folha, né? Como se fosse aqui as veias por dentro. E o que é que está acontecendo aqui? Vocês imaginem qual é a diferença do fibroadenoma para o tumor filoide. No fibroadenoma, esses lóbulos eles vão sendo esmagados, mas como induz a proliferação dessas células epiteliais, fica sempre ali uma bolinha, né, do tecido epitelial. Então ele foi esmagado, aí ele virou uma bolinha e aqui em volta o estroma. Mas ele continua uma bolinha porque ele está o quê? Se proliferando, né? O que é que vai acontecer no tumor filoide? Esses lóbulos aqui que estão sendo esmagados, eles vão ser tão esmagados porque a proliferação é muito maior dos fibroblastos do estroma, que ele vai ficar assim, ó. Então vocês conseguem perceber que à medida que o estroma ele fosse proliferando, essas duas membranas que colapsaram aqui, esses lóbulos que colapsaram, eles vão começar a envolver o estroma que está se proliferando. Então vai dando esse aspecto de folha. Em vez de como no fibroadenoma a gente continua tendo proliferação de células epiteliais, a gente sempre vai ter uma bolinha lá no meio, formando aquela estrutura neoplásica. No caso dos filoides, não, vai formando um fio, por quê? Porque esmaga a parte epitelial, então ele forma um fio que começa a envolver aquela parte do estroma que está se proliferando. Deu para visualizar? Nesse caso ali, o tecido epitelial ele não se sente estimulado a se desenvolver também, é? Como outro. Ele se sente estimulado, mas não tão intensamente como no fibroadenoma. Então, o que é que ele vai fazendo? Como o estroma ele se prolifera muito mais rápido e ele vai sendo esmagado, em vez dele crescer formando uma bolinha, ele vai crescendo para as extremidades. Então, ele vai envolvendo o estroma, porque ele está se proliferando, mas não tão intensamente como aqui. Então, por isso que dá esse aspecto diferente. Ok? Oi. A senhora pode mostrar ali na imagem, mais ou menos? A senhora desenhou. Pronto. É como se fosse tudo isso aqui, ó. Esses fiozinhos aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui mais escura? Sim. Isso aqui é a membrana epitelial, que ela está sendo comprimida e ela começa a envolver, esse daqui, por exemplo, ó. Ela começa a envolver o estroma que está se proliferando, é porque não mostra um todo fechadinho, né? Mas está acontecendo aqui, enquanto ela vai se proliferando para cima e para baixo, ela vai envolvendo esse estroma que está se proliferando aqui no meio. E essa parte de dentro, esses vários, por isso?
Aqui essas... Não, são lóbulos também, né? Porque tem o corte de vários, né? Então aqui também tem a membrana, ó. Então vai dando esse aspecto de folha, como se isso aqui fosse os vasos da folha, quando a gente visualiza. Então dentro vai tendo, porque ele vai sendo todo apertado, todo comprimido. O estroma principalmente, mas as epiteliais elas também vão ser induzidas à proliferação, mas de forma basal, bem baixa, né? Então ela vai sendo esmagada e vai se proliferando, ó, para cima e para baixo, por isso que ela vai envolvendo, certo? Então a maior parte no filoide é de proliferação do estroma, certo? Então, isso são as neoplasias no estroma intralobular, né? Que é entre os lóbulos. Aquela partezinha verde que a gente viu lá que envolvia os lóbulos. Mas a gente também tem as neoplasias do estroma interlobular, né? Que é entre os lobos, que era a parte vermelha, maior. Então as lesões do estroma interlobular são monofásicas, ou seja, a gente vai ter apenas a proliferação das células mesenquimais que formam aquele tecido conjuntivo frouxo. Incluem tumores benignos de tecidos moles encontrados em outras partes do corpo, como hemangiomas, né, dos vasos sanguíneos, os lipomas do tecido adiposo. E raramente vai ocorrer o angiosarcoma, principalmente após o tratamento com radioterapia, tá? Então, só para completar aqui na imagem, a gente vai ter muitas células estromais, né, no tumor filoide, ou seja, isso aqui tudo é estroma, e cada partezinha mais escura dessa, um roxo mais escuro que tem aqui, é um lóbulo que foi esmagado, tá? E ele vai crescendo proliferando de forma basal, então ele vai formando como se fossem fendas dentro desse tumor estromal. Então, vão ser envoltas por epitélio, formando essas fendas. Então, aqui, no caso do interlobular, né, a gente vai ter esse comum que está aqui na imagem, que a gente já havia visto, ó. Fibroadenoma, que vai ter uma proliferação tanto do estroma como das células epiteliais, acontece no estroma intralobular, que é essa partezinha verde aqui, ó, que fica entre os lóbulos. E também vamos ter os tumores filoides, também é no estroma intralobular, que vai formar essas fendas, porque vai esmagando, porque a proliferação é muito maior do estroma, então vai esmagando esses lóbulos, formando as fendas. Então a gente associa, ó, cada um a sua imagem, ao seu corte histológico, tá? E aqui são os tumores, né, do estroma interlobular. Então a gente vai ter hemangioma, pode ter o lipoma aqui dentro do estroma, tá? Tumores benignos, raramente, muito raramente, vai se evoluir para a malignidade, para o angiosarcoma, tá? Então a maioria são tumores, né, de alterações nos vasos que estão entrando no estroma ou do tecido adiposo que fica ali imerso nesse estroma, ajudando na sustentação. Tranquilo? Neoplasias do estroma? Você não conseguir ver na imagem. Aqui, ó, o intralobular é o que fica entre os lóbulos. Esse verde, ele fica entre os lóbulos. Tem a mesma composição, só que ele fica aqui entre os lóbulos. Então esse é Intralobular. porque entre os lobos, não seria dentro dos lobos, então. É porque É porque está dentro dos lóbulos. Tem lobo e lóbulos. Aí intralobular, que é entre os lóbulos, e interlobular vai ser entre os lobos inteiros, né? Que é a parte vermelha, certo? Então agora a gente vai entrar nas lesões epiteliais, inicialmente as benignas, né? A gente acabou de falar do estroma, agora a gente vai entrar no epitelial, que é o tecido epitelial glandular mesmo, que é a maioria dos cânceres de mama, tá? Então a maioria das lesões epiteliais benignas corresponde a achados acidentais detectados pela mamografia. Seu principal significado clínico é a sua relação com o risco subsequente de desenvolvimento de câncer de mama. Então, as mudanças benignas são subdivididas em doença não proliferativa, que tem um baixo risco para evoluir para o câncer de mama, doença proliferativa sem atipia, que tem um risco moderado de evoluir para o câncer de mama, e doença proliferativa com atipia, que é o que se conhece por pré-câncer, que tem um alto risco de evoluir para o câncer de mama,
cerca de 13 a 17%, né, das doenças proliferativas com atipia desenvolvem o câncer de mama. O que é atipia? É a anaplasia, né? Quanto mais desdiferenciada essas células vão ficando das células epiteliais originais. Então, o exame que faz essa detecção, né, precoce, para a gente determinar a probabilidade de se desenvolver um câncer de mama ou não, é a mamografia, e ela vai te dar uma escala ali, que é o que a gente chama de BIHADS, tá? Então, esse BIHADS é o que a gente vai fazer, a partir dele é que a gente determina a conduta a ser feita. Então, quando a pessoa faz a mamografia e dá um diagnóstico incompleto, né, um laudo incompleto, classifica como BIHADS 0, e aí é necessário uma avaliação adicional, passar um tempo e refazer aquele exame e outros exames para complementar. Quando faz a mamografia e não dá nada, vai ser classificado como BIHADS 1, rastreamento de rotina. Daqui a um ano você vem e faz novamente, certo? Quando tem achados benignos, né, um cisto de água, um cisto de leite no momento da lactação, aí se classifica como BIHADS 2, mesma coisa, rastreamento de rotina pode vir daqui a um ano. Eu fiz um dia desse, um ultrassom de mama, a mulher disse que era um cisto de água, ela disse que é muitas vezes resíduo da amamentação. Como você para de amamentar, mas aí não para a produção diretamente, às vezes fica o cisto lá, vai na formação do leite, acaba criando um cisto que endurece, mas é só o leite, né? Aí vira só o cisto de água, não fica mais nada. Aí o que fica revestido esse cisto? Geralmente é o quê? É o próprio, pode ser o próprio lóbulo, né, que sofreu um processo de calcificação, ou um processo, não é só, né, de leite, tá, gente? Também pode ter tido um processo inflamatório, e aí aquele processo inflamatório passou por um processo de encistamento, né, que a gente viu lá nas primeiras aulas, e nesse encistamento, os compostos, né, mais densos, foram sendo degradados e ficou só o líquido mesmo do processo inflamatório, aí forma esse cisto de água. Pode ser qualquer processo que haja ali um encistamento, uma encapsulação, seja inflamação, ou do próprio processo de produção do leite, tá? Isso são os achados benignos, né? Se fizer a mamografia e tiver algum achado que é provavelmente benigno, ou seja, não se tem certeza de que ele é benigno, vai classificar como BIHADS 3 e aí tem que repetir a mamografia em 6 meses, tá? Se tiver um achado suspeito, classifica em BIHADS 4 e aí você só pode determinar se é câncer após a biópsia. O fato de estar classificado como BIHADS 4 ou BIHADS 5 não vai dizer que aquilo é um câncer. Tem que se proceder à biópsia para investigar, tá? Mesma coisa do 5, um achado na mamografia altamente suspeito de malignidade. BIHADS 5 é câncer? Não posso dizer isso. Eu tenho que fazer a biópsia para garantir que de fato é câncer. Agora, o BIHADS 6 é porque a gente já tem uma malignidade comprovada por biópsia, a pessoa repete a mamografia para ir acompanhando, né, o tumor, a progressão, e aí classifica como BIHADS 6, que já foi comprovada a malignidade por biópsia, então tem que ter uma conduta específica, tratamento, né, dependendo do tipo de câncer da pessoa. No caso, o médico não pode laudar que tem BIHADS 6 se ele já tiver feito uma biópsia prévia. Exatamente. Eu pensei que, tipo assim, o resultado da mamografia, pela imagem, então vai estar sapizado que não precisava nem de biópsia para tirar o BIHADS 6. Não é Sim, isso? não, tem que fazer a biópsia. Pelo menos porque isso aqui não foi livro, né? Foi um cara que faz os laudos, né? Ele estava explicando que não pode fazer, porque tem gente, inclusive, ano passado, né? Tinha no caso clínico a paciente BIHADS 4, aí os alunos tudo colocando BIHADS 4, câncer. Não pode. Não pode fazer essa afirmação. Tem que fazer a biópsia primeiro, né? O cara lá falando. Obviamente que deve ter o médico, né? Que quando olha diz, não, minha filha, isso aqui, pela minha experiência, pelo que eu sei, com certeza é. Mas de forma correta, você não pode fazer essa determinação com base no BIHADS. Se não for o 6, né? Porque o 6 é porque já teve a biópsia. Classificação para quando faz o exame de imagem, tem um outro número de BIHADS depois que o resultado. Isso. Então, o achado suspeito pode ser negativo, o achado benigno. Exatamente. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né? De como é essa classificação.
Não tem o BIRAD 0, porque o BIRAD 0 é aquele que é inconclusivo e aí você precisa fazer outros exames, repetir o exame depois de um tempo para ter certeza do que é, porque é inconclusivo o achado. Aí vem BIRADS 1, a mama normal, então é acompanhamento de rotina. BIRADS 2, pode ser qualquer um desses achados aqui, ó. Formação desses cistos de água, você vê que tem em volta a formação do cisto, mas dentro é só água, né? Não tem nada, não tem uma densidade, não tem preenchimento. Aqui um cisto, né, calcificado, bem delimitado. Então você sabe que é um achado benigno. Então também acompanhamento de rotina. Aqui é um vaso, que é normal no envelhecimento, né, pelo enrijecimento dos tecidos. Os vasos sanguíneos sofrerem um processo de calcificação, então isso aqui também é um achado benigno. Então se procede ao acompanhamento de rotina. Aqui BIRADS 3, né, quando faz a comparação, né, das duas mamas, aí você vê que tem algo distinto na composição do outro. Então o que é que você faz? Provavelmente benigno, mas vai fazer a mamografia de novo daqui a 6 meses. Vê-se anualmente, refaz daqui a 6 meses se classificar como BIRADS 3. BIRADS 4, né? Já vai ser aquele achado suspeito e aí vai se encaminhar para a biópsia para determinar se é câncer. Então vocês estão vendo aqui essas calcificações, que são aqueles pontinhos que eu falei que fica difícil numa mulher mais jovem, né, de identificar por conta do tecido fibroso, que são vários pontinhos aqui de calcificação. E aí ele é um achado suspeito, por quê? Porque em vez de ele estar super bem delimitado, como esse achado benigno aqui, ele está espalhado. Então tudo que a gente observa espalhado é suspeito, né, de alguma lesão maligna. Então tem que se proceder à biópsia. E o BIRADS 5 também, a gente também tem um processo de calcificação aqui, só que a gente não vê também, ó, bem delimitado aqui, bem separado do tecido. A gente está vendo que tem várias protuberâncias aqui, né, várias ramificações, que é característico das patas de caranguejo de uma neoplasia maligna. Então também tem que se proceder com a biópsia para poder classificar como câncer. E o BIRADS 6 não tem, porque o BIRADS 6 já é o câncer. E se der, tipo assim, o BIRADS 3, aí depois de 6 meses para de novo ter o BIRADS 3 novamente. Isso vai acontecer a cada 6 meses. Em algum momento é só isso da biópsia, ou enquanto é 3... Em algum momento o quê? Não entendi. Digamos, faz a mamografia, deu BIRADS 3, Uhum. e depois de 6 meses, né? Vai. Então continua sendo diferente. Continua 6 meses. Em algum momento é necessário, se não deu BIRADS 4, fazer a biópsia? Não, vai acompanhando, sempre acompanhando. Mas se o médico quiser pedir, né? Se o médico quiser pedir, o difícil assim é porque no serviço de saúde privado, né, pode ser que o médico narrar a terceira vez que dá isso aqui, vamos fazer uma biópsia só para ver o que é. Você consegue, né, porque ele tem lá o laudo, aí ele tem a justificativa de pedir. Agora no SUS é difícil, viu? Não é assim não. Quando o médico ele pede exame demais, ele leva um puxão de orelha. No contexto da saúde pública é difícil, né? Professora, quando é que a saúde quando é fixo e quando não é fixo? Quando é fixo é ruim ou é bom? Eu estou dependendo do fundo. O quê? Porque O tumor? geralmente tem um padrão, Tipo, se você sente um nódulo e ele é... Quando é móvel, é benigno. Porque se ele é móvel, ele é bem delimitado, né? Ele tem o encapsulamento, aí você consegue mexer. Quando ele já está incrustado no tecido, é porque ele já está entrando no tecido, aí é maligno. Então, né, das 3 classificações que a gente viu, que podem ser essas lesões epiteliais benignas, é a não proliferativa, a proliferativa sem atipia e a proliferativa com atipia, né? Então, a doença não proliferativa, né, que tem uma única camada de células epiteliais, ela vai englobar os cistos, uma fibrose, né, uma adenose. Os cistos simples, eles vão ser revestidos por uma camada de células luminais com metaplasia apócrina, que pode ser calcificado ou não, e pode ser detectado pela mamografia. São aqueles cistos que a gente viu aqui, essas bolinhas, ó. Estão bem delimitadas, mas a gente vê que o preenchimento ele está opaco, então é só um cisto de água. Quando a gente tem a ruptura dos cistos, né, vai haver obviamente um processo inflamatório, vai haver uma fibrose, e aí pode formar, né, esses cistozinhos fibrosos, que podem produzir um nódulo palpável na mama.
Então, a doença proliferativa, né, o segundo tipo, sem atipia, é a hiperplasia epitelial, a adenose esclerosante ou a lesão esclerosante complexa e o papiloma no ducto que acontece, tá? Cada um associado a um grau de proliferação das células epiteliais, que é o que a gente vê quando a gente observa aqui a figura. Cadê? Ah, eu botei em cima. na outra dá pra ver, viu? Mas é quando tem a proliferação das células epiteliais, só que elas mantêm a sua característica. Ah, e tem uma figura aqui, a próxima aí vai dar para vocês verem bem direitinho. Então esse é o segundo tipo. E o último tipo, a doença proliferativa com atipia, é a hiperplasia lobular atípica e a hiperplasia ductal atípica, tá? Então aqui, ó, dos 3 tipos de lesões epiteliais benignas que a gente tem. Primeira, sem proliferação, tá? Só um processo inflamatório, a formação de um cisto preenchido por nada, que é o que aparece lá no BIRADS 2 que a gente viu. É translúcido, né? A gente não tem reflexo. Segundo tipo, proliferação dessas células epiteliais sem atipia, ou seja, ela mantém as características. Você está vendo aqui que a borda das células luminais são essas células roxinhas com esse núcleo desse tamanho e elas estão se proliferando, elas estão preenchendo o lóbulo, mas observem que todas têm a mesma característica, né? Tem o mesmo tamanho do núcleo, a mesma coloração, então é sem atipia, não tem variação, não tem anaplasia dessas células. E aqui a gente tem a proliferação das células epiteliais com atipias, então a gente vê a característica completamente diferente das células, né? Já inclusive alterando a morfologia e a estrutura desse lóbulo. Então, sem atipia não muda, fica muito similar, e com atipia já começa a alterar a estrutura desse lóbulo, desses lóbulos, ok? Isso são as lesões, né, benignas, tá? Mesmo as com atipias, elas podem ainda ser lesões benignas, mas a maioria, obviamente, vai evoluir para o câncer maligno. Deixa eu ver aqui qual é que nós estamos.